As pessoas que são completamente excessivas, possessivas em relação ao controle, elas não permitem que a cereja do bolo aconteça. Ela quer dominar tudo de ponta a ponta, ela quer ter controle de absolutamente tudo. É incrível que você seja a pessoa que queira trabalhar, você seja a pessoa que queira dar conta, que você queira fazer tudo. Mas que raio de vida é essa que a gente romantiza que as coisas têm que ser difíceis? Que raio de vida é essa que a gente critica as pessoas que têm uma boa vida? Eu quero que a minha vida seja fácil. Eu quero ter uma vida boa. Eu não quero ter uma vida que tudo tem que ser difícil. Café com Jane, hoje eu quero falar com vocês sobre excesso de controle. E ele tem muita congruência com o episódio da terça-feira, que se você não assistiu, volta, que chama As Portas de Deus. E você fala assim, por que tem muita congruência? Eu quero te explicar como funciona o meu modelo mental em relação a controle. Há muito tempo atrás, eu aprendi com o Caio em colocar em potes. Separar a vida, decisões, expectativas, a minha energia em potes. E é como se a gente tivesse 3 potes. Não sei se eu já falei isso pra vocês, porque eu já falei isso tantas vezes, mas eu preciso dessa introduçãozinha, porque essa visão, ela evoluiu, mas ela é muito interessante. A gente tem um potinho, que é o primeiro potinho, que ele é lindo, maravilhoso, que são as coisas que eu influencio. E que na maioria do caso, de tudo que a gente faz, é o que eu mais faço, eu mais influencio as coisas. O segundo potinho é o potinho das coisas que eu influencio, mas que mais do que eu influencio, eu controlo. E eu tenho o terceiro potinho, que são as coisas que eu não influencio e são as coisas que eu não controlo. A maioria das pessoas, elas ficam a maior parte da vida delas no terceiro potinho, que é o potinho do que eu não influencio e que eu não controlo. Então, todas as discussões de família, você vai discutir coisa de política, você vai discutir coisa de dólar, você vai discutir trocentas milhões de coisas que você investe a sua energia em coisas e coloca a sua expectativa, coloca tudo que você tem em coisas que você não influencia e não controla. Dessa forma, você vira uma pessoa frustrada, às vezes isso pode te gerar ansiedade. Você fica triste de verdade, porque você fala assim, carai, nada dá certo, nada pra mim funciona. Mas é porque justamente você vive o teu potinho em coisas que você não influencia e você não controla. São mínimas as coisas que eu controlo. Na verdade, se eu puder dizer pra vocês as coisas que eu controlo, eu não tenho nem ideia das coisas que eu controlo. Porque às vezes pode ser que eu acordei num dia ruim. E aí eu não vou poder ter controle das coisas que eu sei que eu poderia fazer. Por exemplo, eu sei, eu treino, sou Fabi, faixa preta de taekwondo lá, e eu consigo controlar as coisas que eu faço, mas pode ser que eu acordo num dia ruim e eu não vou conseguir controlar as coisas que normalmente eu faria. E aí é onde a maioria das pessoas também querem ficar. Então, vou dar um exemplo pra vocês. Eu consigo controlar a minha saúde? Óbvio que eu não consigo controlar a minha saúde, mas eu consigo influenciar a minha saúde. Eu não consigo decidir quando eu vou ficar doente, do que eu vou ficar doente, mas eu consigo influenciar a minha saúde, dormindo bem, me alimentando bem, tomando água, enfim, fazendo todas aquelas coisas que a gente já sabe. Então, pensando nisso, o que eu penso? Eu vou ficar mais tempo nas minhas atividades, nos meus pensamentos, nas minhas expectativas, em coisas que eu influencio. Tudo que não tá no meu controle, todas as coisas que eu não influencio, que eu não controlo, eu não perco energia. Isso melhora o meu nível de frustração. Isso me ajuda porque eu sou uma pessoa muito prática. Então, até para você que não tem tanta essa praticidade, às vezes você sofre muito para mudar uma direção ou para, sabe, sair de cima de um problema, você controla isso? Você influencia isso? Não, então, cara, move on, muda a página, vida que segue. Só que existem pessoas que normalmente gostam de ser muito controladoras. E elas podem ser controladoras possessivas, no sentido de simplesmente não querer delegar nada pra ninguém, eu não vou passar nada pra ninguém, é melhor ser feito por mim mesmo. A primeira coisa que você tem que pensar, principalmente quando você... Vou falar 2 vieses disso, tá? Primeira coisa, quando você é um empregador, você é um empresário, você é um empreendedor, e você é uma pessoa que não delega, você é uma pessoa que não desenvolve liderança, você é a única pessoa que quer ter controle e poder dentro da sua empresa, isso significa que você é empresa. Você é funcionário da tua própria empresa, porque tudo depende de você. Você é uma pessoa que está sempre desgastada, você não dá espaço para crescer, para desenvolver, para ter um time que cresce. Cara, isso é péssimo. Isso não é duplicável. Isso significa que a tua empresa tem um tamanho limite que vai ser possível, que é o possível da sua capacidade humana de dar conta das coisas. Enquanto você não tiver a capacidade de se duplicar e poder ter pessoas
que sabem pensar como você, que sabem agir como você, ou o oposto, que justamente elas não pensam como você, elas não agem como você, né? Porque imagina se toda empresa fosse só de Fabis. Ia ser só um monte de executor, ia ser um monte de colérico. Eu cheguei aqui no escritório, pra vocês terem noção. Aí a gente precisa de uma maçaneta de digital na porta, porque todo mundo entra, às vezes a gente tá em gravação, as pessoas abrem a porta, atrapalha. A maçaneta chegou, gente, faz um mês. A colérica chegou aqui. Eu falei, gente, isso não entra na minha cabeça? Como é que a maçaneta chegou? Faz um mês e a gente não instalou a maçaneta. Então já começa, vamos executar, vamos fazer. Isso é muito bom, porque eu consigo fazer com que as coisas andem, com que as coisas saiam. Mas se só tiver Fabi, gente, ia ter que ter um ringue aqui dentro, entendeu? Ia todo mundo se matar. Então é importante que a gente tenha pessoas que pensem diferente, para que elas possam dar uma perspectiva diferente, um viés diferente, uma visão diferente. E é muito legal, principalmente quando você tem no seu conselho em pessoas e empresas pagam para ter conselho, para poder enxergar com um viés diferente, por exemplo, um mentor. Por que as pessoas pagam para ter um mentor? Porque elas querem enxergar através de outros olhos, elas querem ter uma opinião de uma segunda pessoa que elas confiam, que já passou por aquele caminho. Um conselheiro dentro de uma empresa é a mesma coisa. Então você precisa aprender a abrir mão do excesso do poder e conseguir trazer pessoas boas que vão conseguir agregar e muitas vezes não vão ter o mesmo ponto de vista que você. Isso é muito legal. Lembra que se você não conseguir se duplicar dentro da tua empresa vai sempre bater num teto de crescimento, que é o teto da sua capacidade de digerir isso. Só que, pô, Fabi, eu sou funcionário. E eu já falei para vocês, em algum momento, que um dos conselhos mais inteligentes eu recebi da minha chefe, Tânia Mara Reis. E ela falou assim, Fabi, você nunca vai conseguir crescer numa empresa se você não desenvolve pessoas melhores do que você abaixo de você. Porque você é tão bom, que se eu tirar você da posição, eu não consigo repor. Eu acabo com o departamento, eu acabo com o meu trabalho, eu acabo com a estrutura. Agora, pensa assim, se você está num cargo de gerência, de liderança, e você não consegue ir para um próximo patamar, é porque talvez ainda você não desenvolveu pessoas, você não desenvolveu pipeline, você não desenvolveu um plano de sucessão dentro da tua empresa de forma estratégica para que alguém possa te substituir, para que você possa crescer. A pior coisa é quando você é um líder e você olha na tua equipe e não tem ninguém que talvez em 3, 6 ou 1 ano poderia fazer o seu trabalho. Pode ser que você é um ótimo executor, mas ainda você não é um ótimo líder, você ainda não é um ótimo gestor. Porque liderança não é só sobre você fazer pessoas performarem e elas terem resultado. Mas liderança é você desenvolver as pessoas para que elas cresçam e um dia elas possam chegar onde você está. Esse é o papel da liderança. Esse é um papel de uma boa liderança. Não é a gente só ficar puxando pessoas, vamos trabalhar. Então, isso é o primeiro insight, já para você que é funcionário ou para você que tem a sua própria empresa, já começar a abrir um pouco a tua cabeça em relação a controle. E aí, pensando em tudo isso, eu fiz um combinado comigo mesma. Eu sou uma pessoa que vocês conhecem, que é muito, adora executar, adora fazer um monte de coisa. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma boa capacidade de ser muito sonhadora, mas eu também tenho uma boa capacidade de execução. Então, é muito rápida a minha velocidade de sonhar e é muito rápida a minha capacidade de executar. Então, se você me dá uma meta, eu vou ficar feliz, ou tiver um sonho, eu rapidamente já transformo ela para atividades, para coisas que eu posso executar. É muito comum pessoas que eu falo assim, esses dias foi muito legal que eu fui num evento, e aí eu entrei depois do almoço. E eu falei, gente, eu quero que vocês me falem decisões que vocês tiveram na parte da manhã. Aí uma das mulheres, eu quero começar, Fabi. Eu falei, legal, me fala, o que você decidiu? Eu decidi que eu vou me cuidar mais. Eu falei, legal, como? Ela, então, eu vou cuidar mais de mim, porque isso é muito importante. Legal, como? E não tinha o como. Então, você percebe que é uma pessoa que vai sair dali e ela vai ficar frustrada. Por quê? Porque ela não conseguiu estabelecer dentro de algo que é um sonho dela, algo que ela influencia e consegue resolver esse sonho. Ela não trouxe para a vida dela algo que influencia. Ou seja, ela não trouxe ação prática. Então, significa que talvez você cuidar mais de você é você bloquear a sua agenda das 7 às 8 e você treinar. E você vai treinar onde? Você vai treinar com quem? Quantas vezes na semana? Com qual propósito? Com qual meta? Com qual objetivo? Então, a minha cabeça transiciona muito por esse lado.
E aí tem uma coisa que eu falo, assim, que é muito legal, que não tem nada na vida que eu não tenha sonhado, que eu não tenha realizado. E Deus foi muito bom comigo, porque hoje eu vivo uma vida que ela é infinitamente maior e melhor do que eu teria a capacidade de sonhar. Inclusive, eu estava vindo para cá ouvindo um Brunecast que fala sobre felicidade. E dentro dessa parcela de felicidade, ele fala que a gente tem que saber pedir, a gente tem que saber orar, a gente tem que saber pedir as coisas que a gente sonha, a gente tem que saber pedir as coisas que a gente gostaria de viver. E ele fala que toda felicidade, ele começa na espiritualidade. Então, quando você avança na sua espiritualidade, a sua felicidade vem por conjunto. Porque quando você aumenta a sua espiritualidade, você se afasta, você se protege um pouco melhor das críticas, você se protege um pouco mais do desânimo, você se protege um pouco mais da falta de crença, do medo, você se aproxima mais da coragem, da motivação, da esperança, da fé. Então, naturalmente, você consegue prosperar estando mais nesse estado mental. Por quê? Porque eu estou me aproximando da espiritualidade, onde tudo é possível. Né? Onde tudo é possível, abundância, prosperidade, que não existe nada que não possa ser possível para Deus. E aí ele falou que é muito legal que depois de tudo isso, tudo começa a mudar, você começa a ser muito mais feliz nas suas entregas. E eu, para quem acompanha no Instagram, eu falo muito que, cara, eu tô tão feliz, e eu achava que eu tô nesse auge da minha felicidade por conta do que eu estou fazendo. Por conta da Impulse, por conta da mentoria, e de fato eu tô muito feliz, eu nunca me senti tão realizada. Só que eu demorei um pouquinho para me dar conta que não tem a ver exclusivamente com o que eu estou fazendo, mas isso tem a ver com o que eu estou sendo. E o que eu estou sendo, que é me aproximando cada vez mais da minha espiritualidade, isso está me fazendo transbordar nas coisas que eu faço. E aí vem o pulo do gato que eu preciso que vocês peguem. O que eu aprendi? E cada vez mais está claro na minha vida. Eu preciso levantar para me sacrificar todos os dias. Nada vai cair no meu colo de mão beijada. Tem uma frase que eu ouvi na conferência do Destino que eu falei, essa frase é minha, e eu falo essa frase há muito tempo, porque se você quer moleza, você senta no pudim. Eu prometi que ia ser fofa hoje, né? Olha eu fofa, mas eu falava isso pra todo mundo. Você quer moleza? Senta no pudim, senta na gelatina, porque não tem moleza. E aí na palestra, que tá rachando, o cara falou a mesma coisa. Silas Malafaia falou, você quer moleza? Moleza é só na geleia, no pudim. Eu olhei pro Caio e falei, essa frase, eu que falava essa frase aí. E é muito boa. Então, existe algo que eu levanto para fazer a minha parte. Só que existe o que eu permito que Deus faça na minha vida. Ele é a cereja do bolo. Quando eu junto o meu sacrifício com a cereja do bolo, eu tenho algo que é infinitamente maior do que eu posso imaginar, do que eu posso crer, do que eu puder ter a capacidade de conceber na minha pequena mente humana. E o que tudo isso tem a ver com controle? As pessoas que são completamente excessivas, possessivas em relação ao controle, elas não permitem que a cereja do bolo aconteça. Ela quer dominar tudo, de ponta a ponta. Ela quer ter controle de absolutamente tudo. Eu preciso dominar todo o processo, eu preciso saber todos os números. E aí, quando as coisas começam a sair do meu controle, eu vou me protegendo e eu vou dando passos para trás porque eu não me permito avançar. Porque eu preciso controlar tudo. E eu não dou conta de controlar tudo. Então é melhor eu parar ou é melhor eu recuar do que eu avançar. Só que não tem como. Você só vai conseguir avançar se você se permitir permanecer na sua zona de sacrifício, que é fazer a sua parte, que é fazer o seu compromisso, mas que você você dê a permissividade para Deus trabalhar. É incrível que você seja a pessoa que queira trabalhar, você seja a pessoa que queira dar conta, que você queira fazer tudo, mas cada vez menos eu quero me orgulhar de ser a pessoa que mais dá duro, cada vez mais eu quero ser a pessoa, eu quero me orgulhar menos de ser a pessoa que tudo tem que ser muito difícil. Que raio de vida é essa que a gente romantiza que as coisas têm que ser difíceis? Que raio de vida é essa que a gente critica as pessoas que têm uma boa vida? Mas pra fulano é fácil. Eu quero que a minha vida seja fácil. Eu quero ter uma vida boa. Eu não quero ter uma vida que tudo tem que ser difícil. Eu quero poder ter boas surpresas. Eu quero que Deus coloque pessoas boas na minha vida, que Ele traga projetos melhores do que eu pudesse
sabe, que eu pudesse conceber. Só que isso não é possível se eu quero dar conta de todo e tudo do meu controle o tempo inteiro. A única coisa que eu tenho que fazer é a minha parte. E é só isso que eu faço. Eu entendi essa lógica no caos. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou dar o meu melhor. Mas eu vou entregar a cereja no bolo de alguém que tem uma criatividade infinitamente maior e melhor que a minha. Esse é o segredo da minha vida. Eu espero que você tente colocar isso na sua vida também. Só faça a sua parte. Às vezes a gente fica se preocupando com, meu Deus, com o extraordinário. E sabe o que é a sua parte? É o raio do básico bem feito todos os dias. Faz o básico bem feito todos os dias. Que eu tenho certeza que Deus vai te honrar.